Olhe perto, verdadeiramente perto. No profundo do olhar de uma criança, nós vemos a esperança. Seja quem ela for, aonde ele vive, se nossa primeira ação for a imposição de um dogma, então não somos líderes humanos e humanitários. Nesses últimos anos, o Comitê Humanitário da Jethro International Chaplain tem avançado em mais de 180 países. You don't need to be alone. You can count on us. Jethro, qui n'est pas seul, compte sur moi. Somos humanos. Somos humanitários. Sono qui per dirti che tu non sei solo. Cuente conmigo, yo soy Jethro. Yoroshikereba, Nihon ni otetsudai shimasu. Ajudando a aldeia mundial a conectar-se além do materialismo, dentro de uma verdadeira proposta humana e humanitária. Ensinando milhares a expandir sua inteligência espiritual, a Jethro é hoje a organização que mais cresce, elevando o conceito para uma nova liderança global. Venha unir-se aos grandes líderes. Torne-se um diplomata civil. Ouse ser um líder humano e humanitário. Olá, boa noite a todos e a todas. Em nome da Jethro International, eu dou as boas-vindas para mais uma palestra. Neste ciclo de palestras, a Jethro International tem procurado trazer até você conteúdos que estejam alinhados com seus valores e a sua missão, qual seja tornar o mundo melhor para nós e para as próximas gerações. E hoje nós teremos uma palestra com a doutora Valéria Bordini Starling. Doutora Valéria é advogada experiente, registrada na OAB do Rio de Janeiro e na OA de Portugal. Ela tem mestrado pela Universidade de Lisboa em Direito de Família. Tem MBA em Direito da Economia de Empresa pela FGV do Rio de Janeiro. E ela graduou-se pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É sócia da banca de advogados Bordini e Starling Advogados Associados, que tem escritórios no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Portugal. Ela atua também como advogada e gerente nesse escritório. Doutora Valéria também tem experiência nos campos da advocacia empresarial e em vários outros campos, e principalmente ela é capacitada para a aplicação de técnicas de práticas colaborativas pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas do Rio de Janeiro. Também tem MBA de Direito do Entretenimento e do Esporte, MBA de Direito de Economia da Empresa
E assim, sem mais delongas, passo a palavra à palestrante da noite, doutora Valéria Bordini. Seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos. O Renato, quando me falou da palestra, ele perguntou o que eu queria falar e ele já me viu falando um pouco sobre esse tema. E aí, enfim, a gente combinou isso, porque justamente a humanização, eu falo no direito de família, porque eu acho que quando a gente fala para pessoas que não são advogadas, fica mais fácil visualizar do que no direito como um todo, né? Porque quando a gente fala de direito de família, a gente consegue perceber como as coisas, às vezes, ali não vão bem. É um amor mal resolvido que pode virar uma guerra, né? Mas, de qualquer jeito, na área de família, eu acho que é muito mais fácil do que numa dissolução de empresas, por exemplo, a gente falar do amor, né? Porque o amor ali, por mais que haja briga, o amor ali ele é perceptível, né? Aconteceu, por mais que o amor... porque eu nunca falo que o amor necessariamente acaba, mas aquele vínculo ali, ele sofre uma turbulência, ele vira aquela guerra, né? Mas o vínculo que trouxe aquelas pessoas ali, ele sempre foi o amor. Aí você fala, gente, essa mulher é louca, né? Que ela vai falar sobre vara de família, divórcio, e vai falar sobre o amor. Mas eu acho que cada ação judicial na vara de família, ela é uma história de amor. E eu acho que a gente precisa perguntar para os nossos clientes aonde está o amor. Mesmo que o seu cliente ali, quando ele senta, porque sempre quando o cliente chega no escritório e que é aquele divórcio que tem muita briga, muita mágoa, às vezes tem traição, ele chega e o homem ou a mulher fala, eu quero acabar com a vida dela, eu quero que você tire tudo que ela tem, eu não quero que meus filhos nunca mais a vejam, eu quero que você faça o impossível para tornar da vida dela um inferno. Sempre a primeira vez é assim. Aí eu sempre falo, mas como que vocês se conheceram? Quanto tempo vocês ficaram juntos? Como é que é seus filhos? Quem escolheu o nome? Seu filho algum dia sofreu algum acidente no colégio? Quem socorreu? E aí aquilo ali, a pessoa abranda. Ele falou, mas não esquece o que eu falei, de jeito nenhum. Eu falei, não vou esquecer, mas a gente marca uma próxima reunião. E aí na próxima reunião, ele já chega, ou ela, e fala, olha, lembra aquilo que eu falei, que eu queria que você não deixasse nada com ela? Eu mudei de ideia, de repente a gente deixou uma outra coisinha com ela, entende? Porque ele consegue rever e reencontrar naquelas perguntas que a gente faz para que o próprio cliente descubra onde está o amor, tá? E mesmo que ele não saiba onde está o amor, ele precisa perceber que você busca aquilo junto com ele, que você entende que aquilo é importante, que que aquela relação foi importante, que a forma com que essa relação vai terminar também é muito importante. Então, dessa forma, ele se sente respeitado, né? E isso é fundamental hoje, porque as pessoas elas falam muito, mas elas falam muito entre elas, mas elas escutam pouco. E aí a gente chega que aquilo tem que virar algo judicial, tem que ser formalizado, ou num cartório. E aí a gente fala de justiça, de paz, de conflito. Agora, o conflito e a paz, a gente começa a aprender que eles não são excludentes. Muito pelo contrário, mas aí a gente chega de novo, porque a paz, quando o cliente sente a paz, ele sente ali a presença do amor. E o amor que a gente fala nessa tratativa toda não é só o amor conjugal, mas é o amor da colaboração, da empatia, do respeito, do se colocar no lugar do outro. Então, para isso tudo, o amor também se faz necessário para que a justiça ali aconteça,
né? A gente consegue perceber as pessoas que passaram grandes dificuldades, grandes conflitos, normalmente elas sabem lidar melhor com as situações de conflito, mas nem todo mundo passa por isso, ou nem todo mundo também melhora com isso, sabe lidar com isso. Então, eu acho que aí também o papel da justiça e do advogado é ajudar as pessoas a colocar as coisas em ordem, né? Então, a aplicação da justiça seria administrar aquele caos ali, né? Se a gente pensar bem, a aplicação da justiça, né, o juiz ele deveria realmente só aplicar a lei, não julgar o porquê que aquelas pessoas chegaram naquela situação. Parece louco. Mas depois, se vocês puderem ir com isso para casa e pensar um pouquinho, porque a gente não está aqui, a gente não sabe o que aquela pessoa passou para ela chegar ali naquele ponto. Eu não estou falando quando tem violência, eu não estou falando quando tem alienação parental, eu estou falando daquele divórcio menos problemático. Então, assim, o juiz ali ele tem que aplicar a lei e tentar aplicar literalmente a lei, sem julgar o porquê aquela pessoa fez aquilo, mas julgar qual crime ela cometeu ou não e aplicar. Bom, então, no final, o amor pauta todas as relações, ele conduz todas as relações, mesmo que haja conflitos nessas relações, é também com o amor que a gente tem que tentar resolver e tentar evitar os pré-julgamentos de tudo isso. Então, quando a gente fala disso, ainda mais advogado na área de família, que normalmente você fala, eu vou procurar o melhor advogado, é aquele que vai estraçalhar o outro, deixar o outro assim na bancarrota à beira da falência. Esse é o melhor advogado, né? E aí a gente começa a nadar contra a corrente, né? Porque a gente vai contra a nossa sociedade que gerencia os conflitos através das brigas, onde o advogado de família bom é aquele que, como eu falei, deixa o outro na bancarrota. Então, é preciso que o advogado se dispa disso. E eu falo para vocês que é difícil, porque durante anos eu advoguei dessa forma, como a gente fala brincando no Rio de Janeiro, que era tiro, porrada e bomba, né? Então, você sempre tinha que vir com aquela coisa bombástica para destruir todos os argumentos do outro advogado, né? Da outra parte, enfim, aí você tem que se despir disso e colocar para o cliente que o custo disso, especialmente emocional, é muito maior. Muitas vezes, quando, infelizmente, nem todos os divórcios a gente pode transformá-los em amigáveis, mas eu sempre pergunto para o meu cliente quanto vale a sua paz? A sua mulher está brigando por causa de, sei lá, uma coisa que tem uma diferença de não sei quantos R$1.000. Quanto vale a sua paz? Sua paz vale mais que isso? Se vale, eu cederia. Se não vale, a gente vai brigar e vai chegar no meio termo. Mas, assim, mostrar para o cliente que isso é vantajoso para ele até emocionalmente, entende? Não ele ceder dos direitos dele, mas ele pensar pelo que vale a pena brigar, né? E aí a gente começa, isso foi todo um movimento, porque eu acho que milhares de advogados por toda parte percebiam que isso não era bom. As famílias, o seu cliente chegava lá e você ganhava aquilo que ele pediu, mas ele saía de lá dilacerado no final. Então, a sentença era totalmente procedente para ele, mas ele não estava feliz. Então, quando isso acontece, tem alguma coisa que está muito errada ali. Muito errada. Então, eu acho que vários advogados começaram a se questionar como é que a gente faz isso. Então, como é que a gente muda isso? Aonde a gente vai buscar isso? E começou a surgir uma consultoria jurídica, né, que depois se transformou num direito humanizado. Ou seja, o advogado, para chegar ali, não é fácil. Como eu falei para vocês, eu tive que me despir daquela advogada que ficava o tempo todo brigando para levar a melhor vantagem para o cliente. Isso é muito difícil, porque aí você vai procurar um outro seu
ex-adverso, né, outro advogado que está pela outra parte, e você vai começar a falar com ele de acordo e você vai pensar que ele pode te trapacear, porque você está colocando ali umas cartas na mesa e ele pode, de repente, se usar daquilo e prejudicar o seu cliente, e você ficar mal com o seu cliente. Mas você tem que sublimar isso, não é fácil. E, assim, a gente primeiro tem que olhar para a gente e ser crítico com a gente. Então, se eu falo que a gente não pode pré-julgar o outro, eu também não posso pré-julgar. Então, o advogado ele tem que fazer vários cursos, entender sobre mediação, sobre comunicação não violenta, assistir cursos de educação parental, mas ele também tem que cuidar internamente dele. Assim, eu vejo, às vezes, coisas que eu percebo que aquilo ali que eu faço não é legal e eu não consigo, se eu não consigo transformar aquilo, eu tenho que procurar ajuda. A minha ajuda, cada um procura ajuda do seu jeito, mas a minha ajuda é fazer a terapia. Como é que eu vou entender o meu cliente se eu mesmo não consigo compreender e não consigo sublimar umas coisas? Então, como é que eu vou falar para ele que eu escuto ele e me coloco no lugar dele se eu não entendo muitas coisas? E eu acho que o colocar no lugar do outro é fundamental, assim, é de suma importância, porque eu preciso me colocar no lugar do meu cliente ali, que está contando aquela história. Ele precisa entender que ele está literalmente sendo escutado, porque muitas vezes o advogado, e eu mesma já fiz isso várias vezes, o cliente começa a contar a história e você começa a anotar ali, e você fala, mas quanto tinha de dinheiro? Quanto ela recebe? E você não escuta a história que ele tem para contar ali, foi a vida dele, que ele viveu com aquela mulher ou com aquele homem, ou enfim, ele está contando ali um pedaço da vida dele que é importantíssimo. Então, ele precisa ser escutado ali. Nem que você faça depois uma segunda reunião e anote esses pontos que são importantes, mas aquilo ali, naquele momento, no primeiro, não é o mais importante. Então, assim, a gente se colocar no lugar do outro é uma coisa fundamental. Então, você primeiro se colocar no lugar do seu cliente, entender que ali ele está passando por uma dor, que ele está magoado, que ele está com raiva, ou que ele está frustrado porque aquele casamento não deu certo. Mas você também, junto com o seu cliente, fazer com que ele se coloque no lugar ali daquele parceiro, daquela parceira com que ele conviveu. E ele também, assim, isso faz com que ele consiga entender as coisas de uma forma muito mais ampla e muito mais justa. É uma coisa assim que parece, isso aí é tão bobo, mas assim, ele muda completamente a forma com que o seu cliente, que chegou ali naquele momento de litígio, de estresse para ele emocional, enxerga as coisas. Então, assim, quando eu falo que a gente tem que escutar, que a gente tem que ter empatia, ter empatia não é passar a mão na cabeça do cliente, mas é entender o que ele está sentindo e entender o que ele está passando, mas também mostrar para ele as consequências daquilo. Pensar que, assim, colocar para ele que todas aquelas coisas, quando ele fala, eu quero tirar tudo dessa mulher, eu quero tirar tudo desse homem, eu quero não deixar que ela tenha acesso aos meus filhos, por exemplo, aí você fala assim, mas você acha que para os seus filhos vai ser bom eles não terem acesso à mãe? Porque ela não cuidava deles direito. Ok, mas assim, a figura da mãe é importantíssima e você ir colocando as coisas para ele, entendeu? E para que ele consiga entender também se colocar no lugar dos filhos, que é um lugar também difícil, que raramente o casal pensa. Ele diz que se preocupa, mas na hora da briga, na realidade, ele não pensa muito. Ele pensa em como vai ser o melhor para as crianças, mas muito financeiramente, como é que vai ser aquelas divisões de visitas, que às vezes para as crianças são péssimas, são insanas, entendeu? E aí, quando a gente utiliza todas essas técnicas, a gente faz com que também o nosso cliente consiga olhar, como eu falei, uma forma maior e de mais responsabilidade em cima de tudo aquilo que a gente colocou para ele. Aí eu não sei se
vocês estão acostumados a escutar, mas a gente escuta muito entre os advogados, é que todo advogado é um pouco psicólogo. Não, advogado não é psicólogo. Eu não estudei psicologia, eu não sei psicologia. Tanto que eu vou na psicóloga para ela me ajudar. E então eu não posso fazer esse papel para ele. Eu não posso fazer esse papel. Meu papel de escuta é um papel humano, como ser humano, não só como advogada, mas naquela primeira escuta é mostrar que eu estou como pessoa, escutando ele e compreendendo ele, mas eu não sou advogada. Eu não sei dar conselho, não sou, perdão, psicóloga, eu não sei dar conselhos que uma psicóloga daria. E então a gente precisa, aí assim, as pessoas não conseguem também muitas vezes entender que elas precisam dos profissionais. E eu não sei se por vergonha, assim, eu terminei 2 casamentos e nos 2 eu pedi ajuda, porque eu não sou capaz de, naquele momento de dor, resolver aquilo sozinha. Eu preciso do advogado, ótimo, vamos ligar para o advogado, mas eu preciso do psicólogo, vamos ligar para o psicólogo. Eu preciso entender como as minhas finanças vão ficar depois daquela separação, vamos ligar para um consultor. Entende? Então, eu acho que quando a gente fala do direito, humanizar o direito, se colocar no lugar do colega, do cliente, do outro, é também você sair do papel de que advogado é psicólogo, porque advogado não é psicólogo, advogado não é consultor financeiro, advogado não entende das variações imobiliárias quando você vai dividir o patrimônio, raramente. Alguns advogados até entendem, mas dificilmente o de família tem um profundo conhecimento. Então, é você chamar uma equipe multidisciplinar para ajudar ali. Isso não é 100% dos casos, isso não é necessariamente obrigatório, mas você pensa que uma vez a gente teve um caso que o cliente e a esposa, eles brigavam, e a gente fechou um acordo maravilhoso com uma equipe multidisciplinar, com advogado, com um psicólogo orientando eles, e eles nunca aceitavam. Então, a gente procurou o psicólogo, e o psicólogo falou, olha, enquanto ele não se desculpar com ela nunca vai aceitar esse acordo. Esse acordo é maravilhoso, mas ela não vai aceitar. Então, eu liguei, ele era o meu cliente, eu liguei para ele e falei, converse com ela, mas eu já pedi desculpa para ela 1000 vezes, eu me arrependo terrivelmente do que eu fiz, sinceramente, mas eu não sei mais. Então, você vai ligar para ela mais uma vez, vai falar com ela como se ela tivesse 5 anos de idade e vai pedir desculpas sinceras para ela. E assim ele fez, ligou para ela, marcou um café e pela milésima vez, eu acredito, realmente, ele se desculpou com ela. No dia seguinte, ela ligou para o advogado dela e a gente fechou o acordo. Às vezes são coisas minúsculas, mas eu, como advogada, nunca perceberia isso. Eu preciso do olhar do psicólogo. Então, a gente passa aí todo esse movimento para humanizar, para escutar melhor, que começou no direito de família, com aquele ganho que parecia um fracasso para os nossos clientes, foi passar o advogado a mudar de postura, e aí os advogados começaram a fazer um movimento que começou nos Estados Unidos, que é de consultar, fazer uma equipe multidisciplinar. Então, um especialista financeiro, um especialista da área de psicólogo, até mesmo para usar e ajudar na hora das visitações das crianças. O consultor financeiro, a pessoa não precisa ser riquíssima, às vezes o casal é um casal de classe média e ele precisa saber reorganizar as finanças deles, porque antes eles dividiam ali todos os custos da casa, e depois eles vão fazendo 2 casas, o que vai ficar muito mais caro. Então, às vezes, você tem uma orientação de como o que fazer e como gerenciar o seu dinheiro, que é fundamental para que tudo aquilo ali ganhe um respiro e aquelas pessoas passem a conviver e viver com toda a situação nova melhor, né? E aí, eu até vou pedir para o João passar um videozinho que eu dei para ele, que explica isso um pouco melhor. Esse vídeo, inclusive, é super bacana, ele ganhou o prêmio internacional, foi cedido dos Estados Unidos para a gente. Eu acho que está sem som.
diferentes nomes: contrato, sociedade, união estável, casamento. União estável, casamento. E quando esses relacionamentos terminam, vem o desejo de separação. Assim, muitas vezes, começa um processo demorado, desgastante e doloroso, o litígio. E a abertura de um processo judicial é sinônimo de guerra, onde o objetivo de cada uma das partes é a vitória. Vamos observar o exemplo clássico de divórcio. Um processo que tem de um lado um marido emocionalmente abalado, um advogado armado para proteger seu cliente, do outro lado, uma esposa emocionalmente abalada e um advogado igualmente armado para proteger a cliente. No meio desse conflito, uma disputa pelos frutos desse relacionamento. Um patrimônio, uma pensão e o maior tesouro, os filhos. E para completar esse cenário, um juiz, que por melhor preparo que tenha, é alguém que não conhece as pessoas envolvidas e nem as peculiaridades de cada família. Caberá a ele a grande responsabilidade de decidir sobre o destino de todos. O resultado é que todos perdem. As crianças crescem em meio a batalhas judiciais, os pais gastam suas economias pagando altos honorários e a família, muitas vezes, acaba fazendo acompanhamento psicológico para superar o trauma da separação litigiosa. A moral dessa história é que em briga de marido e mulher, nem o judiciário deveria meter a colher. E quando tudo parecia perdido, surge uma solução para a resolução de casos de separação conflituosa. A prática colaborativa. Trata-se de uma metodologia que transforma o processo de separação numa experiência humanizada, começando pelo objetivo do processo, o benefício de todos. A divergência é resolvida de forma colaborativa e multidisciplinar. No caso do divórcio colaborativo, passamos a ter o seguinte cenário: marido, esposa, advogados colaborativos, profissionais da saúde, especialistas em finanças e em crianças e adolescentes. Todos juntos trabalhando pelo diálogo e pelo consenso em benefício da família. Partes e advogados assinam um pacto de não litigância e passam a trabalhar em parceria pelo diálogo na busca pelo consenso. Uma relação onde todos ganham. O processo é mais rápido e mais barato, permite o diálogo entre as partes, é mais humano e desafoga o judiciário. As práticas colaborativas começaram na década de 80 nos Estados Unidos por um advogado cansado de trabalhar em formatos antiquados e desgastantes para a resolução de conflitos. Hoje, existem nos Estados Unidos mais de 5.000 profissionais habilitados para trabalhar com práticas colaborativas nas diferentes áreas do direito: família, civil, corporativo. Agora, ela também está presente no Brasil. Você também pode ser um profissional capacitado a trabalhar com práticas colaborativas. Quer saber mais? Acesse o site www.praticascolaborativas.com.br. Bom, esse vídeo é um vídeo promocional que a gente faz, mas eu acho que ele explica muito bem por que a gente chegou até aí, né? Então, assim, o que acontecia, e que às vezes era uma questão, é que eu agia de uma forma humanizada para tentar solucionar aquele litígio e o outro advogado ainda estava vestido com aquela veste de briga. E isso atrapalhava imensamente esse processo aí de humanização, de tentar tratar o outro melhor, porque no final tinha sempre aquele medo que o advogado, né, da outra parte, que não
às vezes não estava acostumado com aquilo, de passar para trás, né? Então, começou um movimento para formar advogados que pensassem assim. Então, num processo, a partir do momento que seu cliente e a mulher dele, ou sua cliente e o marido dela aceitam esse tipo de prática, você indica uma gama imensa de advogados que também trabalham dessa forma. Quando seus clientes chegam no escritório, vocês assinam um acordo de não litigância, ou seja, eu assino e outro advogado assina que a gente não vai nunca para juízo com aquelas duas pessoas. Porque a gente vai ter acesso a milhões de documentos, informações psicológicas, financeiras dela, que seria sujo da nossa parte, literalmente, desonesto, a gente buscar aquilo judicialmente. Então, assim, os seus clientes também já sabem que a partir do momento que eles te procuram e eles não chegam num acordo, não vão seguir com você, eles vão ter que achar um outro advogado para ir para o judiciário. A gente também assina um acordo onde os documentos ali juntados não podem ir para o judiciário, especialmente os psicológicos. A gente não está falando de escritura, de comprovante de rendimento, mas documentos mais confidenciais. E também as partes ficam cientes que os advogados sempre vão ter acesso às conversas com o psicólogo, não de forma profunda, mas esses detalhes, como eu falei para vocês, que a psicóloga falou que o que faltava ali naquele casamento para se resolver o acordo era um pedido, né, verdadeiro, sincero de desculpas, são esse tipo de feedbacks. A gente não sabe ali as conversas, a 1 hora de conversa que se tem. Então, a gente faz como se fosse um pacote, claro que dependendo de cada caso, onde há um atendimento de, sei lá, 5, 4 sessões com advogados, 3, 4 sessões com o psicólogo e com o consultor financeiro, 1, 2 no máximo. E, enfim, primeiro fica muito mais barato, 1000 vezes mais barato que uma ação judicial, ainda mais quando ela é de litígio. E as pessoas saem dali porque eu falo que aquele casal vai dançar junto, aquele casal que se divorciou vai dançar junto no casamento da filha, entendeu? E vai ser a alegria ali dos filhos. E eu acho que é isso que se busca. Agora, independente das práticas colaborativas, eu acho que é o fundamental o tratamento humanizado. Aí eu trouxe para vocês na área de família, porque, como eu falei, a área de família é muito mais fácil você perceber que o amor está ali e você sempre procurar aonde está esse amor. Mas eu acho que em outras áreas ele também é fundamental. Se você pensar numa empresa familiar, onde aquela pessoa que fundou a empresa, às vezes a mais velha de todas, começa a ficar debilitada, não consegue mais ir para a empresa e é que ela tem aquela transição do filho ou do neto para aquele lugar, isso muitas vezes leva uma empresa a fechar, porque não sabe como lidar, não se sabe como lidar ali. Então, eu acho que por mais que você não tenha colegas colaborativos, hoje em Portugal a gente tenta trazer as práticas para cá, mas aqui ainda tudo muito fechado para esse tipo de coisa. Mas não interessa se o meu colega não é colaborativo. Eu acho que o atendimento humanizado ele tem que ser, e não só no direito, ele tem que ser em qualquer área, não importa onde você trabalha, mas eu acho que essa coisa da escuta, mas a escuta de verdade, o se colocar no lugar do outro, o mostrar para ele que onde está o amor dele ali, mesmo que seja em outra área, por exemplo, se ele vai sair, fazer uma mudança ali de trabalho, ele precisa saber, vale a pena aquela ida para o trabalho? Onde está o amor dele? Às vezes ele está falando com o headhunter precisa entender. Então, assim, é sempre procurar isso, claro, adequando a cada caso, aonde você pode ajudar ali o seu cliente se colocando no lugar dele, fazendo com que ele se coloque no lugar do outro para que ele consiga ver aquela coisa de forma maior. E quando é possível, você também chamar outras pessoas para poderem ajudar ali, porque juntos, parece aquele tema da moda, mas não é. Junto, a gente é muito mais forte, assim, 1000 vezes mais forte. Você potencializa ali e consegue atender melhor o seu cliente. Isso
sem querer, se tornou uma forma não só de fidelização dos meus clientes, mas de propulsão, porque os clientes chegam e falam: nossa, eu fui numa advogada que falou para mim umas coisas que eu fiquei maluco, eu não entendi. Ela perguntou onde estava o meu amor ali. Eu falei: essa mulher é maluca. Da segunda vez, ela falou para mim que eu tinha que repensar, que eu morei com aquela mulher há anos, que eu fiz planos futuros, que eu tenho filhos com ela. Ela falou que ela não ia tirar tudo que ela tem, não. E aí, na terceira, ele consegue começar a pensar e entender por que a gente está falando aquilo. Porque ele estava magoado. É normal. E eu falo: você está magoado, mas vai passar. Vai passar. E você vai ver que se a gente resolver de uma forma mais tranquila, mais calma e conversando, você vai ser mais feliz. Nem importa, nem estou falando da sua ex-mulher, porque agora talvez você não queira que ela seja mais feliz, mas você vai ser. Os seus filhos vão ser, sabe? Então é isso. E eu acho mesmo a gente pode levar para empresas, como eu falei, especialmente as familiares. Você quer que o seu avô que fundou aquilo seja mais feliz, que ele saia dali satisfeito, mesmo que você tenha que fazer aquelas mudanças, que para ele seja difícil compreender. Se você tem ali um advogado que entende a importância do tratamento humanizado, se você tem ali um psicólogo para ajudar, aquilo fica mais suave, né? E aí você mantém as relações, eu acho que no final tudo é para que você consiga manter aquelas relações da melhor forma possível. Eles não se amam mais como marido e mulher, mas eles se amam porque eles foram amigos, porque eles moraram juntos, porque um é pai e outro é mãe daquelas crianças. Eu acho que é isso. E aí você conseguir, cada um na sua, é o que eu sempre falo, levar isso para onde você está, também para o seu trabalho. Eu acho que era isso assim, o mais importante que eu tinha para falar, porque eu ficaria horas aqui entrando em testes psicológicas super bacanas, mas a gente não tem tempo. Muito bem. Agora nós vamos passar aos momentos do debate. Antes de abrir ao debate, eu gostaria de chamar o JB, porque o JB, me parece que o que a doutora Valéria colocou aí como um trabalho humano na advocacia pode ser bem aproveitado através da arbitragem também, é isso? Estou pensando corretamente? Perfeito. Boa noite a todos, uma vez mais. Doutora Valéria, boa noite. Parabéns por seu trabalho, não só por sua apresentação muito boa, muito didática, mas pelo trabalho que você desenvolve. Isso honra a nossa classe de advogados. Quando você estava falando a respeito da prática colaborativa, eu pensava exatamente naquilo que nós fazemos. Eu sou árbitro, sou juiz arbitral. E o que nós procuramos fazer? Primeiro, desafogar a justiça convencional, tirando, então, aquilo que seria resolvido em um tribunal e trazendo para a esfera da nossa justiça arbitral. E na justiça arbitral, o que temos é exatamente isso que você fez. É conversar com as partes, mostrar os pontos em que nós podemos nos basear para um acordo, trazê-los para a compreensão de que é possível que abra mão de um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas em nome da paz, e essa paz significa que o processo morre ali, porque não haverá recurso, e não haverá recurso exatamente porque foi fruto de um trabalho de convencimento, um trabalho de composição. Eu dizia recentemente que nossas escolas de direito ensinam apenas a litigar. E aí está o problema. Como é que você faz uma petição inicial bem robusta, bem forte, bem agressiva e, do outro lado, como você prepara uma contestação igualmente forte, robusta e agressiva. Ou seja, busca-se uma briga e não uma composição. E na justiça arbitral, nós procuramos a composição, assim como você nessa prática colaborativa.
Não sei se eu posso falar mais alguma coisa, João, eu não quero interferir, mas se puder eu falo. Fica à vontade, JB. Tá bom. O título já da palestra é Humanização do Trabalho nas Tratativas de Família, já me leva a considerar que a nossa área, a área do direito, é uma área de humanas, das ciências humanas. E o direito, especificamente, é humanista, porque procura preservar os valores das pessoas. Não apenas o valor patrimonial, mas o valor social, o valor do nome, o valor do trabalho, o valor da família. E quando chegamos à família, então estamos no mais sensível campo do humanismo, da humanização. E o que você faz nesse sentido é realmente muito interessante. Eu lembrava também, e todo mundo conhece, eu não vou precisar citar, mas aquilo que está em primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele fala do amor. O mais interessante é que o último versículo do capítulo 12, que está falando sobre dons, diz assim: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí começa a falar do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E prossegue definindo o amor, para mais além dizer que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. É isso que muitas vezes falta nos casamentos de hoje. Eu estou casado há 49 anos com a mesma mulher, o que significa que muita coisa ela suportou em mim, muita coisa ela perdoou, assim como eu o fiz em relação a ela. Porque se não houver esse sentimento de amar e perdoar, nós vamos para esse tipo de casamento que nós vemos agora. Casamento descartável. A história de dois menininhos conversando e um deles diz: o meu pai é muito legal, ele é amigo, ele é companheiro, ele me leva ao cinema, ele me leva ao campo de futebol, ele é ótimo. E o outro menino diz: eu sei, ele foi meu pai o ano passado. Então é isso que ocorre, esta fragilidade dos laços. E ainda, se me permitem, aqui nesse livro, Iluminação Interior, Mensagem e Temas para Meditar, que eu publiquei em 2000, está esgotado, há uma página, não tomarei muito tempo, mas eu gostaria de ler essa página. Chama-se Você Quer Ser Minha Namorada? Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Cânticos de Salomão 7:6. Você quer ser minha namorada? Sim, sou casado. Tenho uma esposa. Mas veja só, eu estou querendo uma namorada. Não é que eu não goste da esposa que tenho. Ela é ótima dona de casa e excelente mãe. Mas eu estou procurando uma namorada. Bem do jeito que decantou Vinícius. Se você quer ser minha namorada, mas que linda namorada você poderia ser. Se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser, você tem que vir comigo em meu caminho. Isso mesmo. Alguém que venha comigo em meu caminho e me reconduza à juventude, que ria e que me faça rir, que fale de coisas alegres e agradáveis, que se disponha a passear comigo de mãos dadas, a ir ao cinema, ao parque, a comer pipoca e a falar de amenidades e até de futilidades. Pois é, não é nada disso que faz a minha esposa. Ela só fala de problemas, com a empregada, com a vizinha, com os filhos, repisa as dificuldades financeiras, os senões domésticos, a torneira vazando, o fogão enguiçado e por aí afora. Está sempre nervosa, irritada, indisposta, cansada, saturada de tudo. Por isso
que eu estou querendo encontrar uma namorada. E gostaria que fosse você, que conheço tão bem e a quem tanto estimo. Gosto de seu estilo, de seu porte, de seu jeito de ser. Admiro-a há muito tempo e fico imaginando como seria bom namorá-la, cortejá-la, amá-la. Imagino-me encontrando-a toda produzida, perfumada, sorridente, solta, disposta a um programa gostoso, tranquilo e descontraído, sem outro compromisso que não o de nos fazermos mutuamente felizes. Ah, como seria bom! Como eu me sentiria realizado! Remorso? Dor de consciência? De forma alguma. A pureza de meu afeto, de meu amor, justificaria tudo perfeitamente. Além disso, a alegria e felicidade que, por certo, eu veria estampadas em seu rosto querido, compensariam tudo, tudo. Então, você quer ser minha namorada? Ou melhor, quer voltar a ser minha namorada, minha esposa? É isso. Doutora Valéria, suas considerações, por favor. Primeiro, parabéns, amei o texto, muito bacana. Eu acho que o caso é porque é difícil, né? Eu acho que esses relacionamentos são muito rápidos, muito plásticos. Realmente eles são descartáveis, como o senhor falou, mas ao mesmo tempo eu não consigo. Eu posso estar enganada, mas eu não acredito que a nossa sociedade vai ter mais relacionamentos tão longos assim. Eu acho que... Eu não sei explicar por quê, mas assim, o que a gente consegue perceber, por mais que as pessoas se esforcem, por mais que elas façam aquela coisa hercúlea para aquilo dar certo, ele tem aquele prazo. Eu não sei o que aconteceu com o passar dos anos. Eu acho que também, antigamente, claro que não todos, mas muita gente não tinha opção. Eu vejo porque na minha avó, meu avô, ele teve um caso com a sobrinha dele durante anos. E a minha avó falou uma vez, né, quando ele faleceu, ela falou que ela não ia chorar por ele. Aquilo foi um choque para os meus tios, né, para o meu pai. E ela falou que, quando eu era assim, adolescente, uma vez ela falou que ela não se separava porque ela não ia ter como sobreviver. Então, isso a gente também não quer mais, né? Então, assim, eu acho que muitos, porque a mulher era muito submissa e ela se sujeitava a essas coisas como minha avó se sujeitou, e milhões de outras. Eu não sei também se agora a mulher deixou de... passou a não aceitar nada, porque eu também acho que não é nem 8 nem 80. Eu acho que é sempre muito difícil assim, a gente gerenciar isso. Por isso que, mais uma vez, eu acho que a gente volta para aquela história. Tá difícil? Você não tem que procurar necessariamente o advogado. Tá difícil? Procura ajuda, procura o psicólogo, procura o amigo, entendeu? É que as pessoas, a gente vive numa sociedade que ela ainda tem muita vergonha de pedir ajuda. Eu não sei por quê. Eu não sei porque o brasileiro tem essa... Eu vejo muito isso no brasileiro. Ele tem muita vergonha de pedir ajuda. Gente, pedir ajuda não é feio. Pedir ajuda é normal. Até porque quando você não está mal, você não conversa com seu amigo, por que você não vai conversar com um profissional especializado? Muito melhor. Enfim, eu acho que é difícil. Eu não sei que mudança que toda essa sociedade teve, mas eu acho que ainda assim, se os relacionamentos são menores, menos tempo, ainda assim a gente tem que buscar que eles terminem bem. Eu acho que a nossa função é fazer com que aquilo ali termine, que aquele vínculo que uniu, aquele amor que uniu, que ele mudou, mas que ele permaneça. Permaneça o respeito, permaneça a amizade. Não precisa ser melhores amigos, mas que tenha ali, que tenha o carinho e o respeito. Eu acho que é isso que a gente deve buscar. E, infelizmente, né, é impossível atender a todos. Eu ainda tenho casos em que eu tenho que brigar até o final. Mas eu falo para vocês que se eu não precisasse ganhar dinheiro para viver, eu não aceitaria mais eles, porque não vale mais a pena. Você sabe que ali ninguém vai sair feliz.
E por mais que você tente conversar com seu cliente no meio do caminho, se o advogado da outra parte não te ajuda ali, não colabora ali, você também não pode deixar o seu cliente mal, né? Não atendido. Então, eu acho que, assim, são... essas situações, eu não sei o que mudou nos relacionamentos, mas eles duram menos. E eu acho que a gente tem que, ainda assim, por menos que eles durem, saber lidar. E não só com os dois, tem um monte de criança. O exemplo que o senhor brincou, né, na piadinha, é isso. Aquelas crianças, elas também têm que ser respeitadas, também têm que ser escutadas, elas também têm que entender aquilo na cabeça delas, e nem sempre é fácil. Ok, muito bem. Então, nós vamos agora dar início ao momento das perguntas dos espectadores. Eu quero só lembrar a todos que seguimos o mesmo protocolo. A pessoa que quer fazer uma pergunta à palestrante, no aplicativo Zoom, levanta a mão. Para quem nunca usou esse aplicativo, você clica em participantes, embaixo na linha inferior, tem lá Raise a Hand ou levantar a mão. Ao levantar a mão, você entra na ordem de perguntadores. E eu vou passando a palavra conforme você for se inscrevendo. Assim é mais ético e a gente não salta ninguém. Nós temos aqui uma pergunta da doutora Odales. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Doutora Valéria, parabéns. O atendimento que vocês estão fazendo eu achei fenomenal. E a minha pergunta era ao respeito de por que não fazer esse mesmo sistema não para a separação, senão antes de casar. Porque eu creio realmente que as coisas mudaram, porque você estava falando o que mudou na sociedade, tudo mudou na sociedade, né? Então, realmente, a gente perdeu um pouco o laço, o entendimento de que é um casamento, a gente já entra na ideia de que vai acabar, então as pessoas já começam assim, já começa tudo errado, e realmente começando tudo errado não tem como dar certo. Então, assim, na minha igreja, nós temos um curso, que é curso de noivos, né, que várias igrejas têm, da Universidade da Família, da UDF, que ele alinha as expectativas dos noivos, e alguns até desistem de se casar, e eu acho isso fenomenal, porque tem que ver se realmente há inteligência. Só que eu entendo que isso, para as pessoas que não estão ligadas a uma religião, pelo judiciário e tal, ele não existe nenhuma coisa assim. Mas eu acredito que isso faria todo sentido, porque o casamento, a família são as bases, é a base da sociedade, então tem que refortalecer. Então, talvez se tivesse um atendimento multidisciplinar pré-casamento, para alinhar as expectativas, eu creio que no futuro poderia ter um resultado melhor e talvez menos separações, menos sofrimento e dor para todas as partes. Não sei se é possível, se você já viu algum tipo desse assistência pré-casamento. Então, eu acho que aí, Odales, a gente entra em alguns tabus, né? Eu acho que a sociedade ocidental tem vários tabus. Dentre eles, não tratar disso, por exemplo. Um advogado chegar lá antes do casamento e falar quais são as melhores formas, caso aquilo não dê certo, de se preparar um divórcio. Aí, uma vez, um amigo meu me procurou e ele foi com a noiva dele. E aí eu falei com eles o que eu achava melhor, diante do patrimônio que eles tinham e tudo mais. Ela falou que eu estava agorando que eles fossem se separar. Então, assim, as pessoas... Perdão, amor? Que ela está sem som. Não, a minha pergunta foi no outro sentido. Foi exatamente o oposto. Mas assim, é que você tem que passar por aí, entende, Odales? Para você tem que falar, olha, se não der certo, porque é o plano A, o plano B. Entende? E o advogado, ele tem aquela coisa assim, que eu acho que eles me veem com uma foice, né? A morte, sabe? Que ficam segurando aquela foice, só esperando você dar uma bobeira que ela vai te levar. A razão não é essa.
e até mesmo da divisão. E quando a gente fala de divisão do patrimônio, a gente fala também, imagina assim, uma das partes falecer. E se tiver crianças? Aí a gente entra num outro tabu, que é o tabu da morte, porque ninguém está preparado para falar da morte. Eu falo isso porque eu leio muita coisa oriental e, assim, eles têm livros inteiros sobre morrer. E eles falam como você tem que se preparar para morrer, mas não é preparar espiritualmente, não, tá? É preparar aqui na Terra. Como é que você faz para morrer? Como é que você prepara as pessoas que te cercam e que te amam para isso? Claro que todos eles falam que você tem que buscar a fé, muitas coisas de budismo falam isso, mas assim, não é tabu para eles falar de morte. Como também não é tabu falar, eu acho que não pode ser, como você está falando, eu acho que essa preparação é muito mais psicológica, mas eu acho que o advogado entra aí falando, gente, olha, se não der certo, lá na frente, a melhor forma de vocês brigarem menos, que a gente consegue ver pela nossa experiência, é essa. Se um de vocês falecer, se um de vocês ficar doente, isso também é importante, vocês dividirem os bens assim, mas ninguém gosta de falar disso. A gente tem aquela coisa do super-homem, entendeu? Ninguém nunca vai morrer. Aí fica difícil, ninguém nunca vai morrer, ninguém nunca vai separar. Então, eu acho que a partir do momento que a gente consegue enfrentar esses tabus, você nem precisa dessa equipe para te ajudar. Se você acha importante você e seu noivo antes de casar, ótimo, porque aí vocês podem procurar por vocês, entende? E eu acho assim, o consultor financeiro é sensacional também, porque às vezes tem um que gasta mais, tem um que, em vez de gerar todas aquelas brigas, o cara consegue mostrar ali, preto no branco, como é a melhor forma de você lidar com o seu dinheiro. E também isso é outro tabu, a gente não pode falar de dinheiro. Então, sabe? Então a gente não pode falar de nada, então a gente não pode se precaver de nada. É difícil. Ok, muito bem. Assunto fumegante. Eu gostaria de passar a palavra agora ao nosso diplomata civil humanitário, Nuno Manuel de Menezes. Muito obrigado, doutora Valéria Bordini. É um prazer, sou Nuno, angolano, vivendo agora em Portugal provisoriamente, dividido a vida por dois lados. Doutora, eu vou começar, como começou a doutora anterior, é um ditado que diz, antes de casar, olhos bem abertos. Depois de casar, fecha os olhos. Não é? Porque é no namoro, na amizade, no relacionamento, ainda tem o noivado, depois tem o pedido, tem juntar. São fases de conhecimento antes de casar. E ainda quando está ali, antes da cerimônia do casamento, ainda fazem a pergunta, quer mesmo avançar ou não? A gente diz sim, ok, então pronto. Mas mesmo assim, é que acabou de dizer que hoje muitos relacionamentos estão a cair na bancarrota. Hoje em dia não sabemos o que se passa, não é? Se calhar são os paradigmas que foram formados, que as pessoas vêm trazendo desde a infância. Deus mudou. Então, a doutora falou de... Eu penso que a chave para unir, para humanização do direito nos tratamentos da família, focou-me 4 pontos que eu queria que falasse mais um pouco sobre ter um especialista financeiro, um consultor financeiro, um psicólogo na área da saúde, não é? Por causa das questões mentais, a consulta. O advogado em si, que está ali um armado e não de um lado e do outro, e ter crianças e adolescentes, não é? Agora, acontece que há pais, antes já durante a relação, não é? Eu posso dar o meu exemplo pessoal. Nós já temos bens, os filhos ainda são pequenos, não é? Daí que eu estou cá a cuidar de alguns que estão cá a estudar, a mulher ficou com o outro, por causa dessa situação do que estamos a viver e de cá a cuidar deles. Eles já têm, já estão com as heranças divididas, não é? Já sabemos, um vai ficar com isso, outro vai ficar com aquilo, já está dividido. Agora, e se acontecer uma separação, qual é a forma mais humanizante de separação para essa situação? Como é que a senhora podia, entre aspas, aqui uma consulta? É porque é difícil, né? Eu tenho que falar para você assim, qual é
qual é o ânimo, qual é a emoção que você chega ali. Você está separando como? Quando você está pensando em separar, você conversou com a sua mulher, por mais que vocês tenham divergência, vocês conseguiram chegar ali conversando, ou você não consegue nem olhar para a cara dela? Porque são dois ânimos muito diferentes, entende? Então, assim, eu falar para você como é que é, eu acho que até a forma com que a gente começa conversando com vocês é outra. Eu já sentei em mesa em que o casal estava combinando ali para almoçar depois, entendeu? Da nossa reunião. Agora eu também já cheguei que a mulher falou assim, eu não entro onde ele está. Amor, você tem que entrar, porque se você não entrar, a gente não vai fazer acordo. Você não precisa olhar para a cara dele, você fica de lado. E aquilo ali é o primeiro encontro, depois ela vai ter com a psicóloga, depois ela conversa com a gente também sozinho. Assim, esses encontros, quando a gente fala assim, nem todos os encontros necessariamente, nem todos os casais necessariamente precisam de todos esses especialistas. Às vezes tem casal que já gerenciava, por exemplo, a vida financeira muito bem. Ou esse casal que chegou lá e que estava combinando de almoçar depois. Ele não precisa do psicólogo, mas às vezes ele precisa do consultor financeiro. Isso aí varia, não é uma coisa fechada. E às vezes o casal tem muitos bens, aí a gente precisa de outros especialistas. Um especialista imobiliário para dividir aqueles bens de uma forma mais justa, sabe? E você não quer, às vezes, vender o imóvel, mas aí deixa um imóvel com você, outro com a sua esposa, ou quer dividir entre os filhos, são 4 filhos. Às vezes é complicado fazer essa matemática aí sem se desfazer de bem, né? E às vezes o pai quer deixar só o bem, não quer deixar dinheiro, porque acha que é mais importante. E aí a gente precisa de um especialista ali, de um engenheiro, do que for. Eu acho que assim, porque não tem um molde. Na realidade, um molde básico é a gente chegar e falar, olha, a gente se eu te atender, eu não vou para o judiciário com você depois se você não chegar num acordo com a sua mulher. Aí você fala, você está me intimidando. Pode ser, e pode ter sido essa uma forma que se encontrou também para o cliente pensar, é melhor eu resolver aqui do que, imagina, fazer isso tudo de novo e brigando. Né? Eu estou com pessoas aqui que me trazem paz, né? Que tentam me acalmar. Eu acho que é muito por aí, mas não tem um pacote, entendeu? E eu acho que sim. Quando você faz a capacitação para poder trabalhar com isso, você também, como eu falei lá no início, você também se trabalha, que eu acho isso fundamental. E, por exemplo, eu cheguei aqui em Portugal e não estava fazendo atendimento mais com a minha psicóloga. Eu procurei ela, porque eu comecei a perceber, eu não sou essa pessoa assim, tranquila e fofa que está falando com você. Essa pessoa que é só que está falando aqui, mas se você me estressar, eu não vou ser assim. Vai ter horas que eu vou me zangar, vai ter horas que eu vou julgar, vai ter horas que eu vou ser dura com o meu cliente quando eu não deveria ser. E eu acho que assim, então, como a gente não tem uma matemática, as pessoas são todas assim diferentes. Então, não tem matemática como é melhor para se separar. A gente tem que ver ali o clima daquela primeira conversa. Então, é o que eu te falei, se você já tem tudo meio dividido e que você chegue bem com a sua né, esposa, que vai virar ex-esposa, talvez você não precise do consultor financeiro, mas talvez você precise daquela conversa mais para um psicólogo com seus filhos, para ver como é que vão ser as visitas, e o advogado para intermediar, porque no final a gente coloca no papel a vontade de vocês e o juiz só assina. Aí vocês não têm aquela audiência, não tem aquela coisa desgastante. O desgaste ali entre a gente. Vai ficar ali, não vai expor sua vida, não vai, na hora da raiva, o outro advogado que não entende assim vai falar que não sei quem teve amante, não sei quem traiu. Isso não vem, porque isso é feio. Ninguém tem que saber da vida íntima de vocês. Eu acho que é preservar tudo isso e preservar tudo isso para os seus filhos também, entendeu? Agora, a fórmula, assim, qual é o melhor jeito, é muito difícil de te falar. Depende muito como eu te falei, até mesmo como as pessoas chegam. Muito bem. Tá. Obrigado. Eu pergunto também, porque também tenho licenciatura em Direito, mas a minha área é tributário. A minha especialidade é tributário, não é família. Então, sou leigo em matérias de família. Não faz mal. E tem que perguntar mesmo. Eu acho que perguntar, até para responder, a gente tem que pensar. E eu acho isso ótimo sempre.
Ok. Agora, leva o amor para o tributário também, que eu acho que é um dos que mais precisa. Tranquilo, obrigado. Obrigada eu. Ok. Muito bem. Nós não temos mais ninguém inscrito para fazer perguntas, então nós vamos dar sequência. Eu acredito que tudo que foi dito aqui está muito alinhado à missão e valores da Jetro International. Inclusive, a participação da doutora Odalis, eu acredito que aí sim, principalmente, entraria o papel do capelão, né, o aconselhador, para, de antemão, preparar os nubentes para uma decisão dividida, aquela velha dicotomia entre paixão e razão. Então, onde há paixão é difícil ter razão. Mas um diplomata civil humanitário, ele deve estar espiritualmente e intelectualmente preparado para esses momentos, né? Então, eu aqui trouxe até uma frase para ilustrar isso que eu estou dizendo. A inserção da pessoa no centro protetor do direito, denominada repersonalização ou humanização, fortalece cada vez mais o debate acerca das confluências e das dissonâncias entre esse ramo jurídico privado e os direitos humanos. E direitos humanos é a praia do diplomata civil humanitário. O diplomata civil humanitário ele tem que estar preparado para agir no campo dos direitos humanos. E o que a doutora Valéria nos trouxe hoje está intimamente ligado também com os direitos humanos, que é manter intacta ou, no mínimo, com lesão mínima possível, a integridade e a dignidade do ser humano, que é o pilar, né, doutora Valéria, dos direitos humanos. E como nós teremos uma palestra em breve sobre a liderança silenciosa de Beethoven, que será proferida pelo Dr. Rodrigo Teras, eu também trouxe aqui uma frase de Beethoven para a gente usar nesse fechamento. Nada é suficientemente bom. Fiz uma pausa de propósito para você pensar só nessa sentença. Então vamos fazer o que é certo, dedicar o melhor de nossos esforços para atingir o inatingível. Desenvolver ao máximo os dons que Deus nos concedeu e nunca parar de aprender. Então, com essa frase de Beethoven, eu quero agradecer muitíssimo a doutora Valéria. Eu que agradeço pela oportunidade, sinceramente. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Ai, desculpa te interromper, João. Não. Eu acho que isso é só importante para a gente pensar quando a gente pensa em humanizar, que a gente para, que a gente escuta, a gente tem que buscar, assim, a gente pensa, que legal, né? A gente está sendo, está na moda, né? A gente está sendo ser humano, mas muito mais que isso. Você descobre que quem mais ganha é você, que quem mais pode melhorar, se você realmente busca, como você falou aí, é porque a frase do Beethoven fala em buscar, e o ser humano gosta de buscar. E eu acho que quando você começa a praticar isso, você também busca em você. Você fala assim, nossa, mas eu faço isso com o meu cliente, mas às vezes eu não faço isso com o meu marido, eu não faço isso com o meu amigo. E você buscar essa melhora aí. Eu acho que às vezes você acha que está ajudando o outro, mas quem mais é ajudado é você mesmo. Toda vez que você tenta humanizar, é sempre melhor para você mesmo. E muito obrigada pela oportunidade, adorei estar aqui. Nós é que agradecemos. E eu gostaria de lembrar a todos que nós teremos no dia 30,
se eu fiz alguma É amanhã, né? Amanhã, às 17 horas do Brasil. Riqueza, herança humanitária. Essa palestra será proferida pelo senhor Leandro Marcondes. O senhor Leandro Marcondes, ele é um palestrante mundialmente conhecido. É um palestrante consagrado e ele é fundador da empresa de eventos Experiência de Sucesso. É uma empresa brasileira e que é sócia da Success Researches, que é a maior empresa de treinamentos e seminários do mundo. Realiza mais de 500 eventos por ano e já transformou cerca de 10 milhões de vidas ao redor do globo. Promove treinamentos no campo do desenvolvimento pessoal e financeiro, reunindo com os melhores palestrantes do planeta. E ao lado dele está também o Dr. Rodrigo Teras, que já aplicou mentoria a mais de 4.000 líderes nos mais diversos segmentos e atende em consultório filhos e netos dos maiores líderes na atuação da psicologia e da psicopedagogia e na mentoria. Então, amanhã nós teremos um embate entre dois tubarões, Rodrigo Teras e Leandro Marcondes. Eu peço... Desculpa, João, mas aqui está falando que o horário do banner está errado. É 20 horas de Portugal, do Brasil, perdão. É 20 horas? Porque então, você está falando, a gente não consegue ler. Sim. A mensagenzinha eu não consigo, é demais. Eu sou loura. Eu achei estranho, porque nossas palestras normalmente são às 20 horas durante a semana e no sábado às 17 horas. Mas muito obrigado pela correção tempestiva. Então, dia 30, amanhã, às 20 horas, Rodrigo Teras e Leandro Marcondes. Riqueza, herança humanitária. Esse Leandro Marcondes também é o palestrante que fala sobre como ter uma mente milionária. Então, eu estou dando todas essas informações para que vocês nos ajudem a propagar essas palestras. E no dia 2 de maio, aí sim, às 17 horas, porque será no sábado, nós teremos com o Dr. Rodrigo Teras, Liderança Silenciosa de Beethoven. Então, era as explicações que eu gostaria de dar. E eu agradeço a participação de todos e reforçando o convite para que estejam conosco amanhã, às 20 horas do Brasil, 0 horas aqui na Europa. Muito obrigado a todos. Obrigada, boa noite. Para trocar experiências aí. Muito bom, muito obrigada. Obrigado.